paz do Senhor, meus irmãos. Hoje quero trazer uma palavra a respeito de um tema que é muito comentado hoje em dia, mas creio que pouco se realmente aplica a ele, que é sobre a gratidão e por que bênçãos às vezes não nos alcançam. A palavra de Deus nos retrata no livro de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 14, sobre a parábola dos talentos ou a parábola dos 3 empregados. No versículo 22, então, diz: Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: O Senhor me deu 200 moedas. Veja aqui, estão mais 200 que conseguir ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Existe uma tradução que diz aqui: fostes fiel no pouco, mas às vezes não conseguimos pensar o que de fato é esse pouco, que às vezes nem é tão pouco assim e enxergamos como algo menor. E muitas vezes pedimos por bênçãos, esquecendo de agradecer pelo que já temos. Muitas vezes murmuramos por algo ou não conseguimos enxergar aquilo que temos, e por muitas vezes olhamos para aquele pouco como um nada, assim como aquela viúva quando o profeta Eliseu pergunta o que ele poderia fazer por ela e o que ela tinha, e ela disse: eu não tenho nada a não ser um pouco de azeite em uma vasilha. Ou seja, ela tinha algo, era pouco, mas ela viu aquilo como nada. Nós temos que ser como o profeta Elias, que quando manda o seu servo lá olhar para as bandas do mar para ver se via a chuva, então mandou ele ir 7 vezes. Na última vez o servo veio e disse: eu vejo uma pequena nuvem, tamanho da mão de um homem. E fazia 3 anos que não chovia. E o profeta Elias já tinha a promessa, então ele poderia pensar: mas Deus disse que mandaria chuva, grande chuva, mas só uma mão, uma nuvem pequena, sabe, pouca coisa. Mas não, ele não se questionou, e ele ainda disse: servo, avisa Acabe lá, o rei Acabe, que vai chover, que vai vir muita chuva. E assim foi. Em pouco tempo, o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Então, ele foi fiel naquele pouco, naquela pequena nuvem, e a chuva veio. A palavra de Deus nos diz: em tudo dai graças. Aquele samaritano que ficou curado dos 10 que tinham lepra, que a palavra de Deus nos conta, os 10 tinham lepra, os 10 foram curados, mas apenas um voltou para agradecer a Jesus. Jesus os manda ir até os sacerdotes, e então no caminho eles são curados, mas apenas um retorna, que tem a verdadeira gratidão, que consegue entender a verdadeira palavra que diz: em tudo dai graças. O único que consegue entender que nós humanos não temos mérito nenhum, tudo é pela graça. Então temos que ser fiel a Deus. E assim como a palavra de Deus diz em Deuteronômio: todas as bênçãos virão e nos alcançarão. Você não vai precisar ficar correndo atrás de bênção. Elas vão vir e vão te alcançar. Mas tem que ser fiel naquilo que Deus já te colocou. Aquilo onde Deus te colocou. Seja no emprego que você até pensa: estou ganhando pouco, mas nesse lugar Deus vai te usar. Seja fiel. E você pode até pensar: ok, eu estou sendo fiel, eu oro a Deus, mas Deus está demorando para me abençoar. E a palavra de Deus nos diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9: O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, meu amigo, seja fiel. Não murmure. Aprenda a reconhecer o que tem. Aprenda a reconhecer aquilo que Deus lhe colocou, que Deus lhe confiou. Deus não vai te dar algo melhor, sendo que o que Ele já te deu, tu não consegue nem visualizar. Não consegue vislumbrar e entender e dar graças como deveria. Às vezes o que tu tem nem é tão pouco assim, tu que enxerga que é menos. Não seja assim, consiga enxergar a verdadeira graça, consiga enxergar o dom da vida e seja fiel a Deus. Como disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ainda que realmente seja pouco, seja fiel. Deus vai te colocar no muito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.